Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Que bom receber você novamente hoje aqui no programa Sala Pastoral. Eu sou o pastor Santiago Correa, diretor da TV Viva a Promessa, diretor também da comunicação da nossa igreja. E eu estou novamente aqui de forma excepcional, cobrindo o nosso pastor Adelmilson, que não poderá estar com a gente, mas mandamos aí o nosso abraço para ele, para toda a sua família. E é muito bom ter você aqui nessa noite, começando já a preparação para o dia do Senhor. É realmente muito bom ter você sempre aqui na TV Viva a Promessa. Hoje nós temos um programa muito especial novamente aqui no Sala Pastoral. Vamos ter uma conversa muito especial com uma pessoa que não sei se vocês conhecem ainda, e ele está num lugar que a gente não falou ainda aqui na TV Viva a Promessa e que você vai conhecer. Mas antes de apresentar o nosso convidado e que você possa compartilhar com a gente essa conversa, eu quero fazer esses pedidos que a gente sempre faz aqui na TV Viva a Promessa. Deixe o seu like, se você ainda não curtiu esse programa, deixe o seu like, é importante que você possa curtir, compartilhe, aproveite esse início de programa para espalhar esse vídeo nos grupos aí da sua igreja, no grupo da família, do trabalho, para que mais pessoas conheçam a TV Viva a Promessa e acompanhem também aqui o conteúdo do programa Sala Pastoral. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e faça parte dessa comunidade que está crescendo muito. Já somos mais de 30 mil inscritos, então, se você não se inscreveu, hoje é o dia, não perca tempo, faça parte dos 30 mil inscritos e vamos chegar ainda muito mais. E eu sempre quero lembrar, se você ainda não é um amigo da missão, eu quero te convidar a que você também faça parte, ofertando, contribuindo, sendo um amigo da missão. A gente vai deixar aqui a chave Pix, o QR Code, para que você possa contribuir e dessa forma a TV Viva a Promessa continue criando conteúdo que possa abençoar a sua vida, abençoar também a sua fé. Então, como eu falei, eu vou apresentar o nosso convidado especial de hoje, só que a gente vai agora para a nossa vinheta e daqui a pouco a gente volta aqui no Sala Pastoral. Estamos de volta aqui no programa Sala Pastoral. Hoje temos um programa muito especial com um convidado muito especial que eu já quero apresentar para vocês. Pastor Jones Cruz, seja muito bem-vindo, pastor. É um prazer ter você aqui. E eu gostaria para que nesse momento você possa se apresentar para todos os promessistas que estão nos acompanhando nesse momento. Se apresente, pastor. Graça e paz, povo promessista brasileiro. Eu me chamo Pastor Jones Cruz. Atualmente estou morando aqui na Alemanha junto com a minha família. Nós moramos aqui na cidade de Bad Wildungen, no estado de Hessen, né? Estamos a 2 horas aqui de Frankfurt. Que legal, que bom, pastor, ter você aqui, te conhecer e que talvez aí os promessistas que não te conhecem possam estar também sabendo um pouco mais da sua história, da história da sua família. E hoje nós vamos conversar aqui sobre algo muito especial, né? Que tem muito a ver com esse lugar onde você está. Eu estava falando aqui no início que nós não falamos muito sobre a Alemanha aqui na nossa igreja, na TV Viva a Promessa, mas hoje temos a alegria de ter aí uma família, a família de vocês aí na Alemanha. Pastor, e eu queria começar te perguntando como foi essa decisão de sair da sua cidade, sair aí do estado de vocês, aqui do Brasil, com toda a família e ir para a Alemanha. Qual foi o motivo? Como foi, pastor, aí todo esse processo? Pastor, a história ela é incrível, né?
porque Deus ele trabalha nos mínimos detalhes. Alguns anos atrás, a minha esposa ela participou de um processo de caça-talentos de uma empresa da Alemanha aqui, e ela passou uns 3, 4 meses estudando o idioma, porém não foi para frente, e a gente parou. E mais próximo agora de 2022, exatamente, uma empresa entrou em contato com ela, convidou ela para participar. Minha esposa, ela é enfermeira, Uhum. e a Alemanha ela está precisando de muitos profissionais da área da saúde. E a minha esposa fez a entrevista, participou dessa entrevista, e ela foi selecionada. Quando ela foi selecionada, que colocou todos os trâmites, todas as documentações, tudo organizado, eu me lembro ainda como se fosse hoje, quando ela chegou para mim e perguntou: e aí? Agora é um processo mais sério. O que é que nós vamos fazer? Eu dou sequência ou eu paro por aqui e a gente continua a nossa vida? E a minha palavra para ela foi simples, né? Vamos orar. E começamos a orar por essa causa. E eu deitado um dia para dormir e recebo uma mensagem em um grupo justamente do pastor Adelmilson. O pastor Adelmilson mandou essa mensagem: estamos aqui em Frankfurt, tem uma família de promessistas aqui na Alemanha e viemos fazer essa visita. Eu não lembro todas as palavras que ele falou, mas aquilo ali foi um estalo. Naquele Uhum. momento ali, eu senti a resposta de Deus para as nossas orações, Uau. e eu fui lá, conversei com ela, mostrei para ela a mensagem, ela também olhou, viu, e acho que no mesmo dia eu mandei mensagem para o pastor Adel também. E a partir daí, a gente foi só orando, pedindo a confirmação de Deus. Depois dessa mensagem, nesse grupo, exatamente, do pastor Adelmilson, meu coração começou a arder. Eu comecei a imaginar ministrando a palavra de Deus aqui na Alemanha, né? A gente sabia do histórico, a gente sabe o que a igreja protestante é hoje, porque homens e mulheres de Deus, naquela época atrás, alemães, se sacrificaram, fizeram o possível para que essa palavra chegasse aos outros povos, às outras nações. E hoje é uma nação que se encontra devastada do evangelho, totalmente fora, longe. Aqui a maioria das igrejas aqui são mirradas, são grandes templos, mas então nasceu esse desejo dentro do coração. E aí minha esposa veio primeiro, né? Ela é enfermeira, e 3 meses depois veio eu e os meninos. E estamos aqui para a glória de Deus. Uau. Uau, pastor, eu acho maravilhoso, né, como Deus ele vai encaixando, né, todas as peças e trazendo esse sentido de propósito, né, para esse tempo que talvez humanamente a gente pensa, bom, é uma proposta, uma oportunidade de trabalho, né, mas Deus ele olha, ele enxerga muito além, né, dos nossos olhos, pastor. E aí eu queria saber, né, como está sendo, vocês chegam faz pouco tempo, né, chegam na Alemanha, e como está sendo essa experiência, esse choque cultural, qual estão sendo esses desafios que vocês como família estão enfrentando? Você falou antes aí da nossa conversa, né, da gravação aqui do programa, você falava um pouco do clima, que é bem diferente, né, de onde você vem, aqui do Brasil. Eu imagino que o idioma também tem as suas complexidades. Quais estão sendo, pastor, esses desafios que vocês estão enfrentando hoje aí na Alemanha e como vocês estão superando isso, né? Como vocês estão permanecendo aí firmes nessa missão? O maior desafio hoje aqui é o idioma sobrando muito, né? Porque se você não consegue se comunicar, Hum. infelizmente você fica muito desfavorecido. Porém, a tecnologia ela ajuda bastante, ela ajuda muito.
Então, meio que você conversa ali via tradutor e as pessoas elas te compreendem e falam com você e, resumidamente, segue. Agora, as Uhum. diferenças dos pais, aí sim, a gente precisa de um pouco mais de tempo para se adaptar. A questão escolar das crianças aqui, eles têm um modelo de escola totalmente diferente do Brasil e a gente toma um susto. É uma coisa aqui que eles levam muito a sério, essa questão da educação, do comportamento da criança na escola, que criança a partir de 6 anos é proibido de não estudar, né? A primeira coisa que acontece, você recebe uma notificação se essa criança tem 6 anos e está aqui, então ela precisa estudar. Você conseguiu entrar e se legalizar aqui no país, você precisa seguir as suas ordens. Outra coisa também que é muito estranho é que tudo que você vai resolver é via carta. É muito papel, é bastante papel na realidade. Todos os nossos documentos, contas, tudo é papel. Muito pouca coisa você resolve online, né? E é porque já está mais avançado. Algumas coisas você consegue fazer online, mas em sua grande maioria aqui é via carta. E é um choque assim gigantesco quando você recebe aquele trombolho de papéis ali e você olha assim, nossa, o que é tudo isso aqui? Por que eles mandam tudo isso? Você se pergunta por quê? Então tem essa diferença grande. E a outra diferença aqui também é que eles não são tão comunicativos, né, pastor? O povo brasileiro, ele passa, ele se cumprimenta, ele fala, gosta muito de conversar, seja estrangeiro ou não, o povo brasileiro tem essa particularidade, já que é cada um por si, assim, alguns eles falam, até cumprimentam, mas na sua grande maioria eles são na deles e vida que segue. Uau, eu falava para você no início, né, da nossa prévia aqui da entrevista, né, eu também sou estrangeiro, sou argentino, né, morando aqui no Brasil também há pouco tempo, e você fala assim, nossa, é um país hermano, né, um do outro, e tem um monte de diferenças e impactos culturais. E eu imagino assim, indo para outro continente, né, vocês para outro continente, outra língua, outra forma, né, de ver, muito diferente talvez da América Latina, né? Então, eu penso que deve ser um desafio todos os dias, né? Mas Deus tem dado graça, né, pastor, aí para vocês. Tem dado graça, passa do princípio, né, que você está numa cultura diferente e você tem que entender que eles sempre foram ensinados assim, então não adianta querer implantar ou querer exigir que eles se comportem como nós nos comportamos, né? Na É realidade, verdade. somos nós quem devemos nos comportar como eles. E Uhum. a gente entendeu isso muito bem. Lógico que a gente sente o impacto, a gente sente aquela coisa travada, mas aos poucos a gente vai conseguindo, dia após dia. É um avanço, né? Nesses meses que já estamos aqui, graças assim, Deus tem colocado a mão dele sobre nossas vidas, tem nos dado graça, tem nos dado força. São dias e dias aqui, qualquer lugar no mundo, que tem pessoas que te ajudam e tem pessoas que não estão nem aí. Então, entender que primeiro vem Deus e que Ele faz todas as coisas e que Ele coloca pessoas na vida que vai fazer com que você siga em frente, né? E aqui nesse país, graças a Deus, Deus nos colocou pessoas abençoadas para nos ajudar nesse processo de mudança, né? Amém. Que bom, Deus sempre faz isso, né? Ele sempre cuida, né? Em todos os detalhes aí dos seus filhos. E pastor, e aí eu queria, você falou um pouquinho, né, no início desse impacto também na parte espiritual.
E eu queria que você possa aprofundar um pouco mais. Qual é a diferença que você notou vindo do Brasil, saindo do Brasil, num contexto talvez de igreja, de ministério, você é pastor, então você chega na Alemanha e quais são essas diferenças que você consegue notar na parte espiritual, na proclamação do Evangelho, na aceitação ou lugar que o Evangelho tem na cultura, na sociedade alemã hoje? Hoje, em sua grande maioria, que as pessoas que são cristãs aqui na Alemanha, elas são estrangeiras. Os alemães em si, eu percebi que eles meio que desacreditaram, sabe? Assim, uma boa parte, né? Desacreditaram, assim, do evangelho. Então, eu fui visitar aqui uma igreja aqui, fui convidado por um pastor, e eu fui fazer a visita lá, e é triste, é uma realidade, assim, muito triste, porque o salão é muito lindo, muito bonito, a gente olha, nossa, que estrutura, mas quando vai começar o culto, vai começar lá, as coisas são poucas pessoas, e a maioria é estrangeiros, né, as igrejas que eu fui. Então a parte espiritual aqui, ela é algo, assim, complexo. Eu tive aqui observando, fazendo alguns estudos aqui, e aqui na Alemanha é um dos países que tem o maior índice de depressão, de jovens com depressão. Então a parte espiritual aqui, ela é muito... É, me falta até a palavra para expressar a tamanha frieza espiritual que existe aqui no país. Eles estão vivendo um momento assim totalmente distante mesmo de Deus, totalmente distante. Essa é a percepção que eu tive. Então, quando eu pisei aqui, que passamos os primeiros dias para documentação, que aqui tudo você tem que comprovar por que você veio, passando por todas essas documentações, e eu comecei a conversar, comecei a buscar pessoas para podermos começar um trabalho. Eu percebi o quão difícil estava a situação do país no ambiente espiritual. Aí no Brasil, apesar de todas as coisas, as pessoas ainda creem muito em Deus, gostam, vão, escutam a palavra de Deus, têm o desejo, a vontade de ouvir. Já aqui, no caso, eles não têm esse desejo, eles não lhe repreendem, eles não falam mal de você, porém, eles querem que você o deixe lá na deles, não mexa com eles. Inclusive, nessa mesma igreja que eu fui visitar, tem um jovem lá que ele sempre leva um cartaz. Quando tem festas aqui, festivais aqui, que ele coloca lá sobre os pecados e sobre a volta de Cristo, né? E em uma desses episódios, a polícia estava lá com ele, né? Algumas pessoas chamaram a polícia, porque disseram que ele estava desrespeitando a manifestação das pessoas. E lá vai o rapaz explicar que aquilo estava na Bíblia, né? Que eles respeitam ainda os direitos aqui do cristão. Mas foi uma cena assim bem complexa, né? Que eu percebi ali que o estado aqui, a situação é grave, pastor. Muita rejeição, né, ao Evangelho. A gente estuda, né, e entende que hoje a Europa ela está numa situação de pós-cristianismo, né? E você mesmo falou, as grandes igrejas, as grandes catedrais, hoje elas são museus, já não são mais igrejas ativas, né, com uma membresia, com uma funcionando, né, como de fato como igrejas. E aí, pastor, qual tem sido a direção de Deus para vocês para continuar a missão aí na Alemanha? Como vocês têm visto, olhado essa situação e qual atitude, né, o Senhor tem direcionado para pregar o Evangelho, para alcançar essas pessoas
E aí eu fiquei sabendo, né, desse trabalho das bases missionárias, como tem sido esse processo de começar esse trabalho, de juntar as pessoas nas casas, como tem sido esse início nessa parte do pregar o evangelho para essas pessoas. Olha, pastor, eu tenho que confessar uma coisa. Pastor Christian, que hoje está em Moçambique, né? Missionário de Moçambique, ele é um dos fatores que me fizeram acreditar demais na missão. Antes de ser pastor, eu era músico, então eu entendi que o meu chamado era para ser músico. E tivemos um treinamento na Convenção Ceará, na antiga LOCAP, e teve a disciplina de missões que o pastor Christian ele veio lá da convenção dele ministrar sobre missões. Foram 2 dias, sábado e domingo. Naquele dia eu entendi o valor do evangelho de verdade. Até então ainda não tinha caído a ficha para mim, né? Eu entendia que o que eu tinha que fazer era simplesmente pegar meu instrumento e adorar a Deus. Então foram 2 dias intensos, da presença de Deus. Eu nunca tinha tido uma aula como aquela, de tão forte que foi. E a partir dali nasceu um desejo forte de missões. E passou pouco tempo e eu iniciei minha trajetória para me tornar um pastor da igreja. Me tornei Uau. pastor, e aí chega o nosso pequeno grande, que eu levo ele no coração demais. Eu sempre converso com ele, vez e outra, sobre missão, sobre base missionária. Ele foi ministrar sobre bases missionárias na Convenção Ceará. Ele trouxe a ideia do que é base missionária. E nós olhamos aquilo ali, enxergamos que ali era algo de Deus muito forte. É uma ferramenta que não se explica. É como a roda, que é muito simples, parece ser algo trivial, comum, porém é muito funcional. A partir daquela ideia que o pastor Ageu trouxe de bases missionárias, eu implementei na minha primeira igreja. A minha primeira igreja que eu pastoreei, ela quase triplicou de tamanho, de pessoas, de membros. E na segunda igreja que eu assumi antes de vir para a Alemanha, foi outra igreja que começou também a crescer bastante, né? Hoje eu vejo os frutos de lá. Tudo isso através de base missionária. Eu sempre digo isso. As pessoas às vezes acham que é o pastor, mas não é. É você abrir o coração para aquela ideia de Deus. Deus está te dando aqui uma estratégia. Se você usar, ela vai funcionar, segundo a vontade de Deus. Agora, se você cruzar os braços ou querer algo surreal, uma manifestação fora do comum, não sai do canto. Então eu vim com tudo isso, com toda essa bagagem. Chego, encontro essa realidade, mas no lugar de me entristecer, cruzar os braços ou querer seguir a minha trajetória para o trabalho, para a mudança de vida, eu sempre falo isso para as pessoas: olha, eu não vim para a Alemanha para me ficar rico, eu não vim para a Alemanha para me melhorar a minha qualidade de vida, eu vim para a Alemanha porque foi um chamado de Deus. Eu senti Deus falando comigo, eu senti que Deus queria algo comigo e com minha família nesse país. E todas as vezes em que falamos com Deus, Deus nos mostrou, Deus confirmou a necessidade de estar aqui. Então encontramos essa terra arrasada e eu começo a enxergar oportunidades. Onde existe uma terra arrasada, existe um Deus que manda profetizar e os ossos voltam para o lugar, e eles criam nervos, criam juntas, eles criam carne, criam cabelo, e Deus sopra o seu espírito e eles voltam a ter vida. Então hoje a gente está no vale de ossos secos aqui. E começamos a arregaçar as mangas.
começamos a trabalhar. Primeiro conhecemos uma pessoa, outro brasileiro. Essa brasileira conhecia outra brasileira, colega da minha esposa de trabalho aqui no hospital. E começamos a conversar sobre a palavra de Deus. Vamos nos encontrar no parque? Vamos fazer a oração do pôr do sol? Ali no parque, dia de sexta-feira, 6 horas da tarde. Agradecer a Deus por mais uma semana. E eles quiseram ir. Uau. Inclusive, tem a filha de um superintendente nosso aí, da Amazônica, a irmã Jéssica. Ela está aqui também na mesma cidade. E unimos forças. E essa irmã que começou a ir para o parque com a gente, um dia estava aqui chovendo, não tinha como ir para fazer a reunião no parque, nós cancelamos. Na outra semana, o tempo já estava se manifestando de novo. Eu falei, irmãs, infelizmente vai começar um momento difícil, né? Se a gente tivesse um lugar para a gente se reunir, pelo menos às sextas, e essa irmã de prontidão, ela abriu as portas da casa dela. Uau. E foi aí onde eu vi a oportunidade. Eu agora dá certo. Glória Jogamos a semente, e a semente ela está começando a produzir. Me sentei com elas e conversamos sobre a base missionária. Irmão, o que você acha da gente abrir uma base missionária aqui na sua casa? E ela perguntou, o que é base missionária, pastor? Base missionária é um lugar onde as pessoas se reúnem para falar sobre Deus e mais vidas serem alcançadas. E expliquei a elas qual era o nosso desejo. Nosso desejo é começar com os brasileiros, que ainda não temos idioma suficiente. Depois alcançar os estrangeiros, imigrantes. E quando tivermos idioma, aí sim, nós vamos para cima dos alemães. E a base, ela funciona de forma perfeita. A base, ela é muito prática de você ganhar pessoas. Porque pessoas conhecem pessoas. E ministramos ali a palavra, oramos, conversamos, batemos papo. E as pessoas se sentem acaloradas. E elas convidam outras pessoas. E foi assim que as primeiras pessoas aceitaram Jesus aqui na base. Nós já tivemos 3 idas aceitando uau, então Jesus aqui. temos pessoas então já aceitando Jesus aí nessa base missionária. Que legal, glória a Deus. E como foi essa? Nós começamos a ministrar e 2 famílias foram e eles pediram, você poderia fazer um culto de oração na minha casa, de agradecimento? A gente poderia se encontrar lá? E eu posso, porque esse é um dos trabalhos, né, que a base tem, uma das suas ramificações, que é os trabalhos externos. E eu estava procurando uma oportunidade justamente para isso. Então apareceu essa oportunidade. Nós fizemos esse culto de oração, de agradecimento na casa deles e eles se sentiram muito bem. Olha, a gente queria participar. Às vezes, às sextas-feiras, eu não consigo por causa do trabalho. E eu me disponibilizei. Se você puder no sábado, eu venho no sábado e nós fazemos aqui um curso, um momento de oração, um encontro aqui com vocês. E eles confirmaram. Não queremos. Pode ser? Eu pode. Fui 2 vezes. Na segunda vez, na segunda ministração, eles decidiram que queriam Cristo. Então, assim, para mim foi algo gratificante ali. Eu senti a mão de Deus, né? Poxa, tô indo para o lado certo, para o caminho certo. Tá começando a produzir. Fora as pessoas que tem na base dia de sexta-feira, que Deus tem enviado. Tem brasileiros aqui cristãos que não se sentem bem em ir para outras igrejas, não gostam, né? Porque aqui é bem estranho os tipos de culto deles. E eles estão indo com a gente para a base missionária, estão se reunindo. Pessoas não crentes. Tem um testemunho de uma irmã aqui que fazia 4 anos que ela estava morando aqui e ela ainda não tinha conhecido nenhum brasileiro. E ela disse que só estava assistindo o culto pela internet. Então, quando ela participou a primeira vez da base,
terminamos, fomos para casa, ela me mandou uma mensagem lá no meu particular. Ela: pastor, que encontro incrível. Eu estava precisando desse momento. Eu precisava desse calor humano, de sentir de novo a presença de Deus. Glória a Deus, minha irmã. A base é isso, né? É uma igreja fora da igreja. E essa é a realidade. E Deus tem nos feito prosperar para a glória dele. Amém. Glória a Deus. Que maravilhoso, pastor, escutar, né, o que Deus está fazendo através de algo tão simples, né, que é essa atitude de se dispor para fazer e para cumprir, né, a missão que o Senhor nos deixou. A gente precisa ir encerrando esse tempo, pastor, que está sendo muito bom, mas eu queria assim que você pudesse contar um pouco como tudo isso está, como você falou, faz pouco tempo, né, que vocês estão aí, mas como isso tem acrescentado a vida de vocês, a fé de vocês, esse sentido missionário, esse olhar missionário sobre o que Deus está fazendo, né, no mundo. E finalmente eu queria que você pudesse também deixar uma palavra. Eu sei que tem muitos brasileiros, muitos estrangeiros que emigram, né, que saem dos seus países para lugares que talvez a igreja não está, como você falou, talvez estão assistindo pela internet e tudo mais. Qual seria o seu conselho, qual seria a sua palavra para essas pessoas, para esses cristãos que têm saído ou que têm talvez o plano, né, de sair do país e ir para outros onde a igreja dá promessa ou talvez não querem, né, ir a outra igreja? Qual seria o seu conselho, pastor? Resumidamente, pastor, Deus tem acrescentado fé, né? Esse é o impacto que a minha família vem tendo aqui, porque chegamos aqui e sentimos falta dos cultos brasileiros e são uma baixada, mas conforme a gente foi vivendo e foi vendo o agir de Deus, a gente começou a entender que nós fomos chamados para essa missão, né? Que Deus nos chamou para estar ministrando sua palavra, para estar arregaçando as mangas. Eu tenho muito isso dentro de mim. Eu sempre trouxe essa palavra de que tudo que eu faço para Deus ainda é muito pouco, porque o meu desejo é de fazer mais. Deus fez tanta coisa por mim, Deus me salvou, Deus me escolheu. Eu já cheguei ao ponto de perguntar por que eu, Deus? Tem tanta gente melhor, Senhor. Então Deus me escolheu. Tinha muitos outros, mas Ele escolheu a mim. E como isso é tão gratificante, Deus ter me escolhido para me ser salvo, para me ser ministrante da palavra dEle. Então eu preciso fazer algo. Eu preciso dar esse retorno para Deus. Eu preciso, enquanto eu tenho fôlego, ministrar mais, né? As minhas coisas, elas estão em segundo plano. Primeiro plano está Deus, porque Ele tem sido suficiente na minha vida e na da minha família, né? E para os irmãos que estão pensando em emigrar, ou que estão os promessistas, amados, a base missionária, ela é algo divino, algo extraordinário, porque nós temos vários materiais, junto com a nossa editora, a Editora Promessa. Para quem tem dúvida, lá tem muita coisa importante e que a gente precisa se alimentar. Se você hoje está em outro país, se você está em um outro lugar, se você sente saudade de viver os cultos, de viver as coisas que você vivia no Brasil, entendam que você não está nesse lugar por acaso. Deus nunca abre uma porta por acaso. Eu sempre tive isso. Deus não abre nada por acaso. Você está aí num país estranho e você pode ser essa porta de abertura para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E a base, ela facilita muito isso, pastor. Porque você não precisa ser um expert. Você precisa ter coragem. Você precisa ter ousadia para se reunir e ministrar a palavra de Deus.
falar sobre Jesus, ministrar para vidas que estão sedentas. Nós temos vários materiais, nós temos pessoas que aconselham sobre bases missionárias, que ensinam, e quem sabe não seja uma porta aberta para que a Igreja da Promessa chegue aí. Eu creio que um dia nós vamos chegar ao ponto, pastor, de estarmos em muito mais países do que o que estamos hoje. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa conversa que edifica, que abre a nossa mente para o que o Senhor está fazendo, né? Às vezes a gente não imagina o quanto o Senhor está trabalhando e em lugares que a gente nem pensa às vezes, né? E fica esse compromisso para todos nós que estamos aqui te escutando, te ouvindo, escutando a sua história, aquilo que o Senhor está fazendo, de orar por você, por sua família e por o trabalho que vocês estão fazendo aí na Alemanha, e que esse objetivo que o Senhor colocou aí no coração de vocês, de primeiro alcançar os brasileiros, depois os estrangeiros, depois os alemães, seja conforme a vontade do Senhor, e que também Ele possa surpreender vocês aí, quem sabe. Então, que o Senhor continue dando graça, pastor. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço, pastor. Amém. E você que continuou até aqui, acompanhando, conhecendo a história do pastor, da sua família lá na Alemanha, eu agradeço por ter ficado até o final, que o Senhor possa te abençoar. Não deixe de compartilhar esse vídeo, esse programa, para que muitas pessoas possam conhecer o que Deus está fazendo na Alemanha. Amanhã é dia de culto, como o pastor Adelmilson sempre fala aqui no programa dele, porque esse espaço é dele, eu estou só aqui cobrindo por esses dias. Que amanhã as igrejas possam estar cheias, que você possa se reunir, convidar pessoas para adorar o Senhor, para louvar o seu nome e juntos celebrar o amor e a graça de Deus. Que Deus te abençoe e a gente se encontra na próxima sexta-feira.